Nós recebemos diariamente muitas consultas de clientes pedindo informação a respeito da comunicação Contact ID. Razão pela qual a gente resolveu produzir esse pequeno vídeo para vocês, dando detalhes de como acontece a comunicação em Contact ID entre a central de alarme e a receptora de monitoramento. Bom, eu vou pegar um exemplo de um evento qualquer e descrever para vocês, caractere por caractere, o significado na transmissão. Vamos pegar inicialmente um evento, o nosso cliente 1234. Muito bem. Esse é o evento em Contact ID. O que quer dizer cada caractere desse? Muito bem. Os 4 primeiros números correspondem à conta, o número do cliente que é cadastrado lá no software. Muito bem. Esse outro grupo aqui de caracteres eu vou deixar para tratar por último. Esse outro grupo aqui de 2 caracteres, ele corresponde à partição das centrais de alarme, que são particionáveis. Então você recebe essa informação de qual partição está mandando essa informação através dessa posição dos caracteres. As centrais de alarmes que não são particionadas, normalmente elas mandam aqui ou 00 ou 01. Aí quando ela é particionada, ela manda 01, 02, 03 até 08, acho que é a que mais dá a partição lá. Esses últimos caracteres aqui, no caso do meu exemplo, ele corresponde à zona de alarme. Por que corresponde à zona de alarme? Muito bem, porque ele está vinculado a esse grupo aqui. Esse grupo aqui é o que o pessoal chama de Qualify. O que é o Qualify? O Qualify é uma tabela. Então, esse grupo aqui é o que define para você exatamente que tipo de informação que está chegando. No nosso site tem um arquivo chamado Tabela Contact ID. Lá naquele arquivo, acho que é 2 ou 3 páginas, lá naquele arquivo tem todos os grupos, todos os Qualify aqui do Contact ID. Então, o que é? Nesse caso, se você abrir a tabelinha lá do Contact ID, você vai ver que o 130 corresponde ao grupo dos alarmes. O grupo 100 corresponde à emergência policial, 110 emergência médica, 120 corresponde a pânico, se não me engano, e o 130 corresponde ao grupo dos alarmes. Então aqui no 130 você vai ver que tem lá E131, E132, 133, E137, que é alarme periférico, aqueles sensores externos. Algumas centrais de alarme permitem que você identifique se um sensor está instalado do lado de fora ou do lado de dentro do local protegido. E através do Qualify que vem, ele diz para você se foi um sensor externo ou se foi um sensor interno que disparou. Então, no nosso caso aqui, que corresponde ao grupo dos alarmes, esses 3 últimos caracteres correspondem ao quê? A zona do alarme que provocou o disparo. Então, trocando em miúdo tudo isso que chegou aqui, nesse caso do evento aqui, 1, 2, 3, 4 é a conta, o E130 é o Qualify que corresponde a um alarme, o 01 é a partição e o 001 é a zona de alarme que provocou esse disparo. Então, 1, 2, 3, 4, a conta, E130 é um disparo de alarme, 01 a partição, 001 a zona de alarme. Digamos que tivesse disparado a zona 7, por exemplo, seria tudo igual aqui, só que iria aqui, zona 7. Muito bem, esse alarme disparou e algum tempo depois ele se restaurou. Um sensor externo, passou um cachorro na frente, um passarinho, enfim, e ele se restaurou. Por algum tempo depois ele se restaurou. Vem toda essa informação aqui, a única coisa que muda é que no lugar do E, vem um R. Então vem 1, 2, 3, 4, E130 quando dispara, zona 7. R130 quando restaura a zona 7. E assim é para os outros grupos, tá?
Por exemplo, o grupo das falhas, que é o grupo 300, né? O grupo 350, ele é o grupo das falhas. Então, lá na tabelinha do Contact ID, você vai ver que tem lá 351, 352, 353, se não me engano, é falha de AC, bateria, falha de linha telefônica e tal. Então, o grupo 350 ele vai dizer para você, ó, houve um disparo, houve um evento de falha correspondente naquela tabela você consegue ver o que é. Bom, geralmente quando vem os outros grupos, aqui vem zero, tá, gente? Aqui vem zero, porque uma falha não está vinculada a uma zona, a não ser aquelas situações lá de zona sem fio, de alarme sem fio, que aí algumas marcas de sistema sem fio identifica a zona. Por exemplo, o E356 foi falha, bateria fraca do sensor sem fio da zona 7. Daí vem aqui, E356 007. Então você sabe lá que é uma falha de bateria. Muito bem, no caso do exemplo, trocou a bateria, voltou. O que vai acontecer? Vai vir um R356 aqui. Ok? Então, em termos gerais, é assim que funciona com a grande maioria dos grupos, os qualifies, né, no Contact ID. Por que eu falei na grande maioria? Porque tem um grupo em especial que tem um comportamento um pouquinho diferente, não na forma de transmitir, tá? Mas na interpretação, que é o grupo da abertura e fechamento, que é o grupo 400. Né? O grupo 400, normalmente, ele vem assim, lá no monitoramento. E 401, vamos colocar o 401, que é o mais comum, 003. Então veja, quando chegar isso aqui para você, você vai ver que lá na tabelinha do Contact ID, o 401 corresponde ao grupo da abertura e fechamento. Tem o 400, 401, 407, 403, 422, tem um monte deles lá. E lá na tabelinha tem a descrição de todos eles. Muito bem, conforme o que chega aqui, é o tipo de abertura ou fechamento que acabou de chegar para você. Como que você sabe se foi uma abertura ou se foi um fechamento? Pelo E ou pelo R. Por isso que ele é diferente dos outros. Aonde o E corresponde a um disparo de alarme ou evento de falha, né? No caso da abertura e fechamento, o E corresponde a uma abertura. Ou então, como tem nos manuais em inglês aí de algumas centrais de alarme, corresponde a um open. Então, o E corresponde a uma abertura ou open. Então, o cliente 1, 2, 3, 4 desarmou o sistema de alarme, o usuário 3. Aqui no fundo, o usuário 3 desarmou o sistema de alarme. Agora, o que vai acontecer quando o usuário 3 armar? No lugar do E vem o R. Então, vai ficar o quê? 1, 2, 3, 4, R401, 01, que é a partição 1, né, ou central não particionada, usuário 3, que armou. Então, presta atenção sempre no grupo aqui e você consegue saber que tipo de abertura e fechamento aconteceu, porque existem vários, né? Abertura por controle remoto, por senha, por coação, por download. Aqui é que vai identificar para você o que está acontecendo. Sabe, se foi coação, se foi uma abertura normal, fechamento normal, abertura por download, por controle remoto. Ok? Muito bem, eu acho que essa breve descrição aqui já vai clarear o norte para alguns técnicos, alguns operadores que tenham eventualmente alguma dificuldade em fazer a leitura do código. Agora vamos aprofundar essa conversa um pouquinho mais. Na verdade, isso que está aparecendo aqui é o que você vê no display da sua receptora. Isso aqui é o que mostra, porque é o que interessa para o operador. Mas o Contact ID é bem mais do que isso. Você está vendo aqui que nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 caracteres. Mas, na verdade, a comunicação do Contact ID entre a central de alarme e a receptora de monitoramento ela é composta por 16 caracteres. 3 não são vistos. O operador não interessa tanto isso, interessa mais para o técnico de manutenção. Então, vamos explicar para vocês o que é cada um desses 16. Apesar de que 13 vocês já conhecem. Como que a central de alarme manda, o que a central de alarme manda para o monitoramento? Ela manda isso aqui. 1, 2, 3, 4, o mesmo evento, mesma conta, 18, isso aqui agora eu vou explicar. E 130, 01 que é a partição,
007 e um caractere aqui que nós vamos chamar de X. Muito bem. O que é isso? Ó, veja que agora tem 16. Pode contar aí que você vai ver que tem 16 caracteres. O 18 informa para a receptora que essa transmissão é em Contact ID, porque existem outros números. A Latemp Express, por exemplo, é uma quantidade menor de caracteres, mas aqui o quinto e sexto caractere vem no 27. Então a receptora já sabe, no quinto e sexto caractere, que é uma Latemp Express. É um outro protocolo que já não é tão usado. Quem sabe até numa outra oportunidade a gente possa falar sobre ele. Mas o que interessa, assim, agora, no caso do Contact ID, o 18 ele corresponde à apresentação da receptora de que está chegando um evento em Contact ID. Muito bem, tem todo o resto aqui que você já conhece e tem esse 16º caractere aqui, que nós aqui consideramos, se não o mais importante, né, mas um dos mais importantes na transmissão. Porque esses 3 caracteres aqui, eles fazem parte do que nós chamamos de segurança da transmissão. Muito bem, aqui eu já falei para vocês que é o Contact ID, para a receptora saber que é o Contact ID que está chegando. E esse último caractere aqui, o que é? Da onde que ele surge? A central de alarme, ela pega todos esses caracteres que vocês estão vendo aqui e faz uma conta. Existe um algoritmo lá dentro dela, existe uma fórmulazinha dentro dela que é igual para todo mundo que transmite Contact ID. Essa fórmula foi bolada pela DECO. Muito bem. Ela faz essa conta e essa conta dá um resultado qualquer lá. Qualquer não, um resultado esperado. Né? Muito bem. O que ela faz? Ela pega essas 15 informações que estão aqui, acrescenta o resultado da conta que ela fez e manda para a receptora. Aí o que a receptora vai ter que fazer? A receptora vai pegar todo esse pacote aqui, vai fazer o mesmo cálculo que a central de alarme fez lá e tem que dar o mesmo número. Se não der o mesmo número, a receptora entende que essa transmissão está falsa, é uma transmissão falha. Né? Aí o que a receptora faz? Ela fica em silêncio e fica esperando a central de alarme transmitir de novo. Se a central de alarme transmitiu de novo e agora o cálculo deu certo, porque muitas vezes pode ter falhado na hora de receber, não na hora de mandar. Né? Algumas receptoras aí, elas têm alguns problemas de comunicação e às vezes elas perdem caracteres. Muito bem, então por falar em segurança e uma receptora e outra, alguns fabricantes, por não conhecerem essa fórmula aqui, não terem à disposição esse algoritmo aqui, o que eles fazem? Eles desprezam esse processo aqui. Isso compromete assim, enormemente a segurança da comunicação. Por quê? Porque se no lugar do 130 aqui, ou melhor, 130, um MS30 01000 seria um disparo de zona de alarme, aí a receptora lá não entendeu muito bem o que estava chegando, ou ela entendeu errado, no lugar de 130 ela mandou um 430. O que passou a acontecer? O que era para ser um disparo de alarme passou a ser um evento de abertura e fechamento qualquer. Aí o operador pode ser enganado pelo falso evento. Se a receptora ler errado isso daqui, o que vai acontecer? Se ela tiver a rotina de segurança, a hora que ela vai fazer o cálculo, vai dar diferente o cálculo que ela vai fazer. Porque a central de alarme calculou junto com o número 1 e deu um cálculo. A receptora vai calcular com o número 4, vai dar outro número aqui. Então ela vai ver que aquele evento é falho. Por isso que é tão importante a receptora. Na hora de você comprar a sua receptora, pergunte para o fabricante se ela faz um cálculo do checksum, do Contact ID. Isso é muito, muito importante. Falando agora da nossa receptora, a Vectra, né? A Vectra, ela faz assim. Primeiro ela vê se chegou a 16 caracteres. Então, para ela é indispensável ter chegado a 16 caracteres. Depois ela checa para ver se o 5 e o 6, o quinto e o sexto caractere é o 18. Depois de fazer tudo isso, ela vai lá e faz o cálculo do checksum. A informação sendo correta, ela dá aquele bip longo lá que a gente chama de kiss-off, né? Aí a central de alarme, se ela tiver outro evento para transmitir, ela transmite. Se não tiver outro evento para transmitir, ela encerra a transmissão e a receptora a linha entra em stand-by, esperando uma nova chamada. Muito bem. A gente espera que essas informações tenham contribuído para que você
aumente o seu conhecimento. A gente está à disposição para fazer vídeos de interesse geral, então escreve para a gente aí, diz sobre o que você quer que a gente fale. A gente vai ter o maior prazer em postar para vocês aí. Até voltando um pouquinho, a Vectra, ela tem um recurso chamado debug. Desde a primeira, lá em 94, que era fabricada, o debug, ele permite, se você põe a Vectra na função debug, você lê tudo isso aqui, ó, inclusive o checksum. Você lê tudo isso aqui assim. Você consegue ver, né, isso para a área técnica das empresas, para nós aqui na área de engenharia, é muito importante essa função. E para você agora que tem um contato um pouquinho mais avançado com a comunicação, coloca a Vectra no debug e checa a transmissão que você vai ver. É muito interessante a forma como o Contact ID conversa com a sua receptora. Muito bem? Até a próxima, amigo.